Pronto. Então, retornando, né? A gente agora dá continuidade. Tudo isso que nós estamos mostrando aqui, ó, são estruturas necessárias para que a gente tenha um aprendizado e para que a gente tenha um bom relacionamento com o mundo. A criatividade está aqui, e eu não sei se vocês sabem, mas a criatividade é um indicativo de inteligência. Vocês sabiam disso? Respondam para mim. Sim? Ótimo. Essa semana eu recebi o feedback de 2 alunas que estão fazendo especializações diferentes, né? E eu lembrei da turma de vocês, porque com a turma de vocês eu comecei com a informação da relação entre neurociência, aprendizagem e emoção, não foi? E as meninas estão fazendo especializações diferentes, uma em TCC, a outra em neurociência, a outra em inclusão, e elas falaram assim, nossa, lembrei de você, lembrei das suas aulas, porque só a gente sabia que existia uma relação entre a emoção e a aprendizagem. Toda a aprendizagem envolve todos esses fatores aqui, ó, inclusive a emoção que desperta nesse sujeito, tá? Então, nós temos estruturas que vocês devem lembrar muito bem delas, né? Que são os lobos. Nós temos o lobo frontal, a elaboração do pensamento, planejamento, programação de necessidades individuais, a emoção, que a gente está falando dela, é aqui no lobo frontal. O lobo parietal, dor, tato, gustação, temperatura, pressão, é decodificado aqui no lobo parietal e também está relacionado com a lógica matemática. Bom, nós temos também os outros 2, que é o lobo temporal e o occipital. No occipital, a gente vai fazer o processamento da informação visual. Se vocês lembrarem, se não lembrar, depois vocês vão voltar na aula da semana passada, quando eu mostrei uns exames de neuroimagem, toda empolgada, e aí eu mostrei que aumenta a irrigação sanguínea em alguns locais do cérebro de acordo com o comportamento, de acordo com o que a gente está exercendo naquele momento. E uma das coisas que vocês vão observar lá é o sujeito vendo. Então, tem o processamento da informação visual no lobo occipital. É aqui que aumenta a irrigação sanguínea quando você vê o exame de neuroimagem, tá? No lobo temporal, se eu estiver ouvindo música, por exemplo, vai ter um aumento aqui no lobo temporal da irrigação sanguínea. Por quê? Porque é aqui que eu vou reconhecer os tons específicos e intensidade do som. Alguns, vocês já ouviram falar em ouvido, audição, como é o nome, gente? Aquela pessoa que consegue pegar a música só ouvindo, vocês já viram? Já ouviram falar de gente assim? Né? Que é só ouvindo ele consegue repetir aqueles estímulos sonoros. Pronto. Essa pessoa tem essa região aqui do lobo temporal muito bem desenvolvida. A funcionalidade dessa região aqui é 100%. Da núbia. É um desastre, né? Porque, primeiro, que me cansa a cabeça se eu ficar escutando música. Segundo, porque eu não reconheço a diferença de tons. Então, eu sei que, para eu escutar música, o que é adequado para mim? Que seja uma voz feminina. Meu cérebro, com a voz feminina, ele tem uma sensação de mais relaxamento do que se for uma voz masculina. Tudo isso está relacionado com como o meu lobo temporal funciona. E provavelmente vocês estão se perguntando nesse momento as músicas preferidas de vocês, o estilo musical, se vocês têm ou não habilidades musicais, né? Tudo isso está relacionado com o lobo temporal. Tá? Se uma pessoa perde massa aqui no lobo temporal, a gente já tem uma ideia de que algo vai ter prejuízo relacionado com a audição, tá? Tem uma coisa, tem um livro, semana passada eu falei para vocês do Oliver Sacks, vocês lembram que eu sugeri para vocês o Oliver Sacks? Ah, tá. Peraí. Vamos lá. Vou terminar isso aqui primeiro. E o Oliver Sacks, ele tem um livro que ele conta a história de uma paciente dele que era uma musicista fantástica, internacional, que a vida inteira ela foi musicista e, como todo musicista, ela fazia leitura de partitura.
e ela sofre, parece que um acidente vascular cerebral, um AVC. E o que, que aconteceu a partir desse momento? Ela perde a capacidade de fazer a leitura da partitura. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Partitura, quem conhece, já ouviu falar, levanta a mão, beleza. Então, essa paciente, ela perdeu a capacidade de ler a partitura. Aí eu pergunto para vocês, né? Caso clínico, hein, gente? Parte prática da aula. A paciente era musicista. A paciente perdeu a capacidade de ler partitura. Ela perdeu a capacidade de tocar. Muito bem, Simone, muito bem, meninas. Não perdeu. Ela perdeu a capacidade de tocar as músicas que ela não sabia de cor. Ela perdeu a capacidade de tocar novas músicas que ela ainda não sabia partitura. Agora, aquelas músicas que ela sabia de cor, que ela tinha memorizado, ela continuava tocando. Por quê? Porque ela não perdeu nada, não foi no lobo temporal. Ela continuava ouvindo, reconhecendo os tons. Ela perdeu foi na capacidade de leitura, porque a partitura nada mais é do que leitura de símbolos musicais. Mexe a cabeça e fala que entendeu, que a Núbia não está falando coisa aqui que vocês estão assim, o que ela tá falando? Então tá, obrigada. Pronto. Aí que eu falei, na hora que eu estava dando o exemplo, eu lembrei. Eu falo que toda aula eu gosto de dar a sugestão de filme, sugestão de livro, não é? E aí hoje eu não vou dar, por quê? Porque Pedro, no final do vídeo dele, ele já deu as sugestões que eu daria. Tem aquele livro do Antônio Damasio, que ele relaciona, né, ele fala o erro de Descartes, né? Então ele relaciona a mente, o corpo e a emoção. É um livro fantástico, fantástico. Ele fala assim, olha, gente, o que foi o erro dele? É ficar preocupado nessa relação entre mente e cérebro. Na verdade, não é mente e cérebro, é mente, cérebro e emoção. E é por isso que eu trago para vocês que sem emoção, a aprendizagem fica fragilizada. Ok? Então, é claro que cada uma dessas regiões que está aparecendo aqui para vocês, né? O tronco cerebral, o lobo temporal, o lobo frontal, o cerebelo, cada uma dessas regiões aqui, nós vamos ter funções muito específicas relacionadas com essa área, mas não existe mais esse localizacionismo no sentido de que andar de bicicleta, será que é só através do lobo frontal? Não, eu preciso do cerebelo, eu preciso do tronco cerebral, eu preciso dos outros lobos para realizar o comportamento de andar de bicicleta. O que a gente está falando aqui é que no lobo frontal a gente tem um maior trabalho. A balança, isso mesmo. A gente tem um maior envolvimento do lobo frontal. Se eu tiver um dano aqui, pronto, acabou, não vai poder realizar essa função? Depende do dano, depende da neuroreabilitação que esse sujeito vai vivenciar, porque outras áreas do cérebro podem começar a ajudar a realizar essa função. Lembra que eu falei para vocês semana passada assim, olha, gente, antigamente até as empresas mudaram depois dessa informação. Lembra que eu falei assim, se a gente estiver numa empresa, todo mundo aqui trabalha numa empresa, e uma pessoa só é responsável pela senha do cofre. E se essa pessoa morre? Acabou? Ninguém vai poder acessar mais o cofre, né? E se só uma pessoa domina a folha de pagamento? Aí essa pessoa sofre um acidente. Acabou? Todo mundo vai ficar sem receber o pagamento? Antigamente era assim. Quando você chegava numa empresa, tinha lá a pessoa que era responsável pelo caixa. Só ela entendia do caixa. A outra entendia só de vender. Com essas informações do funcionamento do sistema nervoso, a gente começou a enxergar o mundo com outros olhos. Fala assim, peraí, olha que bacana. Se eu perder tiver uma lesão numa determinada área, outra área pode vir e fazer aquele papel. O cérebro está sendo mais inteligente do que nós na área organizacional.
E aí a própria área organizacional começou a sofrer essas alterações, né? Agora, um bom colaborador é quem aqui gosta da área organizacional? Alguém? Não? Deixa eu ver se tem alguém para cá. Ninguém gosta da área organizacional aqui? Não? Credo, gente. Vocês não querem ganhar dinheiro, não, né? Olha só. Na área organizacional, um fator muito importante para o sucesso de um colaborador é ele conhecer a atuação nos diversos campos de trabalho ali daquela empresa, daquela indústria. Quanto mais ele conhece do processo, do todo, mais útil esse colaborador será dentro da empresa, tá? Então, no diencéfalo, nós temos aí o tálamo, o hipotálamo e o hipocampo. São estruturas importantíssimas para a atuação do psicólogo, né? Vamos aqui no hipocampo. É a área da memória de longo prazo. Eu estou falando um monte de coisa para vocês. Estou dando um monte de curiosidade, trazendo um monte de informações, retomando conteúdos, inclusive, de outra disciplina. Concorda comigo, Ana Clara? Agora, será que absolutamente tudo que vocês estão ouvindo aqui, vocês vão memorizar, vão carregar de informação? Não. Né? De jeito nenhum. Duas coisas importantes. A primeira, o hipocampo, ele é extremamente sensível a cortisol. Cortisol é uma substância que fica em maior quantidade quando a gente está estressado. Então, quando a gente está exposto a estresse, situação de conflito, de luto, de pandemia, situação de medo, de insegurança, de violência, o que acontece? Cortisol vai nas alturas e aí células do hipocampo são mortas. Quando células do hipocampo são mortas, o que acontece? Reduz a capacidade de reter informações a longo prazo. Aí a criança não está aprendendo, aí chega lá no consultório e aí a mãe fala assim, me parece que é burro, não aprende. Já me contou alguma coisa dessa dinâmica familiar, né? E aí o que vai acontecer? A criança acabou, perdeu para sempre a capacidade? Não. Se a gente conseguir oferecer um ambiente seguro para ela, se a gente conseguir, quando passa a fase do luto, ela consegue voltar a reter novas informações. Núbia, é só disso que depende? Não, nós vamos ter aí uma aula de memória e vocês vão perceber que a atenção também vai me dizer da qualidade da retenção dessas informações. Quando eu conto histórias para vocês, não é porque senta que lá vem história, não é porque a Núbia gosta de contar história, gosta. Não, mas não é por isso. É por quê? Porque vocês, e aí todos nós, né, quando associamos o conteúdo, quando associamos uma informação a uma história ou a uma música, e aí eu não vou colocar vocês na situação de me ouvir cantar, né? Então eu conto só a história. Vocês terão uma maior chance de reter as informações que eu estou falando, que eu estou contando. Isso tudo que eu estou contando aqui para vocês é de uma que nós chamamos de neurociência da aprendizagem, né? O tálamo, vocês vão pensar, gente, que o tálamo é o Bruno da secretaria. E vocês vão pensar que o córtex cerebral, eu ia falar que é diretor do curso, mas no nosso caso é o NDE, tá? Então, o tálamo é a passagem obrigatória para quase toda informação que vai ser encaminhada para o NDE, o córtex cerebral. É o NDE que vai tomar as decisões, mas não pode chegar tudo para ele, porque tem decisão que é muito simples, que não dá para ocupar o tempo do córtex cerebral, a energia do córtex cerebral com essas informações. Então, o Bruno, que é o tálamo, ele seleciona quais informações são realmente importantes para ser encaminhada ao córtex cerebral, para o NDE. E quais informações ele mesmo pode resolver. Fez sentido isso para vocês? Sim ou não?
O hipotálamo é a estrutura que recebe as informações e vai regular os sistemas capazes de modificar o funcionamento do corpo, inclusive o que eu falei agorinha, que é o sistema hormonal. Então, é muito comum, gente, no consultório, a pessoa chegar assim, eu tô desanimada, eu tô me sentindo cansada, eu tô exausta, tarará, tarará, e eu olhar e começar a associar. Bom, ela tá vivendo uma situação de muito estresse. Nós estamos falando de depressão? Não. O estresse, aumento de cortisol, modifica a regulação hormonal. Então, a pessoa pode estar sofrendo de estresse, diminuindo aí a ação do hipocampo e prejudicando a ação do hipotálamo. Além disso, a pessoa fala assim, mas eu não estou conseguindo manter minha atenção em nada. Porque eu estou dormindo mal. Quando tem alta de cortisona, você não consegue ter a produção adequada de melatonina. Então, você não consegue dormir de uma forma eficaz, eficiente, que faz você se sentir descansado. Aí a pessoa chega e você começa, o paciente chega, você não tem nenhuma dessas informações e você imediatamente fala depressão. O médico, né, que recebe o paciente, vai ter 15 minutos com ele, imediatamente já passa um antidepressivo para ele. Quando, na verdade, tem toda uma questão de estilo de vida ou de demandas de um momento da vida do sujeito que está influenciando o hipocampo, que está influenciando o hipotálamo, que está alterando o sono dele. Fizeram a conexão? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fico falando tudo isso porque a gente está revisando neuroanatomia e neurofisiologia, tá bom? Então, é uma revisão só para vocês terem ideia do que vocês realmente precisam saber. Lógico que eu sei que vocês já sabem isso aqui tudo, que já conhecem todas essas estruturas, mas é uma retomada para que vocês possam fazer essa associação entre o conhecimento de neurociência, de neuropsicologia e a clínica, ou a área organizacional, tanto faz. Ou a área hospitalar. Oi, amor. O desprazer serve como um produtor de cortisol, que pode ser um empecilho para essa aprendizagem também? O desprazer? Simplesmente quando, por exemplo, uma informação não é interessante o suficiente para a criança. Entendi. Então, por ela não ser interessante, aí a gente falou criança, mas eu vou falar vocês também, tá, Jefferson? Por ela, num primeiro momento, não ser interessante para a criança, ela não vai gerar estresse. Ela vai gerar, na verdade, uma redução da atenção. E quando tem uma redução atencional, ela vai ter uma redução também de retenção de informações. Então, a memória não está associada só à questão do hipocampo. Ela está associada a outras estruturas do cérebro. No caso do desprazer, no sentido que você está falando, no desinteresse, né, não vai aumentar o estresse. Pode simplesmente não ter um nível atencional adequado. Agora, Jefferson, o que eu contei da história? Quando o professor, mesmo, claro, vai falar para mim, gente, que todo mundo que está aqui nessa sala é apaixonado por neurociência, ama neuroanatomia, neurofisiologia? Claro que não. Cada um tem seus interesses. E aí, o que é o objetivo do professor que conhece a relação da neurociência com a aprendizagem? É minimizar o desprazer, Jefferson. Faz sentido isso para você? E aí eu não vou oferecer também nenhuma situação de estresse. Agora, você pode ter uma disciplina que você tem um alto interesse nela e a disciplina não te oferecer só um desinteresse, um desprazer, mas te oferecer um estresse também. E aí é aquela disciplina que, por medo do professor, por não se sentir acolhido dentro da sala de aula, pela turma, você acaba se saindo mal. Não porque você não tem interesse, mas porque você tem dificuldade em reter aquelas informações. E isso está relacionado com o ambiente social que você está inserido, de relação professor-aluno, de relação aluno-turma, né, que é a dinâmica da sala de aula. Jefferson, respondi sua pergunta?
Respondidíssimo. Eu acho que estava confundindo as duas coisas. Mas você trouxe um dado, e aí, gente, a gente vai parar aqui em tronco encefálico, né? Vocês, por favor, né? Na semana que vem, vocês falam, professora, tronco encefálico, tá? Mas eu queria parar para falar um pouquinho disso que o Jefferson acabou de comentar, né? Essa geração atual, Jefferson, ela estabelece essa relação, o que não me interessa, o desprazer, porque são coisas diferentes. Você pode ter interesse e não ter tanto prazer naquilo. Você pode ter um trabalho, executar muito bem o trabalho, ele não te ferir no sentido de adoecimento psíquico, mas não necessariamente você morrer de amores por ele. Mas o que a gente vê com as crianças, né, com a geração atual, adolescência, é que ou aquilo me dá muito prazer ou eu não quero. Entende? E aí, nesse caso específico, pode ser um gerador de estresse. Porque incomoda ele. Vai ser um gerador de estresse pelo incômodo que provoca no sujeito. E aí tem o sentido cultural de tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Lembra que eu disse desde a primeira aula, nós somos seres biológicos, psíquicos e sociais ao mesmo tempo. A gente não deixa o social do lado de fora. Então, uma geração, 2, 3 gerações anteriores, elas faziam o que tinha que fazer e não o que despertava prazer. Também era uma forma de adoecer, né? Hoje nós temos, o que me provoca, o que me traz prazer? Então, peraí, vou procurar isso como forma de trabalho. E tem uma geração mais atual, que é aquela geração que eu só faço o que me dá prazer. O estresse vai ser diferente de uma geração para outra, provocado por esse desprazer. Adorei ficar com vocês aqui. O tempo acabou, né? Mas semana que vem a gente volta, a partir aqui do mesencéfalo, né, do tronco encefálico. E fala para o pessoal vir assistir a aula, gente. Participar do momento pré-síncrono. Os textos que eu coloco lá, os vídeos, são sempre coisas simples, curtas, para instigar vocês a participar da aula. Não é para pesar, não é para ficar ruim para ninguém, não. Tá? É para instigar os meus alunos a chegar aqui e ter interesse. E participar, né? E conectar as ideias, né? Concatenar todo esse conhecimento. Laura, Pedro, Simone, Ana Clara, Jefferson,